Bem-vindo! Esse é mais um vídeo da nossa série Quem Escuta um Conto, Cresce um Ponto. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos fazer a leitura e uma análise, uma interpretação possível do mito greco-romano do Meléago. Nós vamos fazer a leitura retirada deste livro aqui, um livro clássico, o livro da mitologia, Thomas Bulfinch, da editora Martin Claret. Quem quiser fazer o acompanhamento por acaso da nossa leitura, esse mito encontra-se na página 219 desta edição. Um dos heróis da expedição dos Argonautas foi Meléagro, filho de Eneu e de Alteia, rei e rainha de Cálidon. Quando seu filho nasceu, Alteia teve uma visão das três moiras, as quais, enquanto fiavam seu tecido fatal, previram que o menino não viveria o tempo de queimar no forno uma acha de lenha. Alteia agarrou a acha e apagou o fogo, preservando-a cuidadosamente por muitos anos, enquanto Meléagro cresceu e se fez homem. Ocorreu, contudo, que, enquanto Eneu oferecia sacrifício aos deuses, deixou de prestar as honras devidas a Diana. A deusa, muito indignada com a negligência, enviou um enorme javali selvagem para arrasar os campos de Cálidon. Os olhos desse animal brilhavam com faíscas de sangue e fogo. Seus pelos eriçados pareciam ameaçadores punhais. Suas presas eram tão grandes quanto os de elefantes indianos. O milharal, as vinhas, as olivas, os olivais foram devastados pelo javali. Os rebanhos confundiram-se e perderam-se com a matança do inimigo. Todas as ações comuns para deter o animal foram inúteis. Mas Meléagro convocou os heróis da Grécia para se juntarem a ele numa ousada caçada contra o monstro nefasto. Teseu e seu amigo Pirito, Jasão Peleu, que depois seria o pai de Aquiles, Télamo, pai de Ájax, Nestor, que ainda era jovem e que mais tarde lutaria ao lado de Aquiles e Ájax na guerra de Troia. Esses e muitos outros uniram-se na expedição. Com eles veio Atalanta, filha de Iásio, rei da Arcádia. Uma fivela de ouro polido prendia sua veste. Pendurada no ombro trazia uma aljava de marfim e, na mão esquerda, o arco. Seu rosto fundia a beleza feminina com as graças da juventude marcial. Ao vê-la, Meléagro se apaixonou. Mas o grupo já se encontrava agora próximo do javali monstruoso. Por isso, armaram fortes redes, prenderam-nas de árvore em árvore, soltaram os cães e passaram a procurar os rastros da presa na relva. Escondido entre os juncos, o javali ouviu os gritos de seus perseguidores e investiu contra eles. Alguns foram mortos. Orando à deusa Diana para que lhe desse sucesso, Jasão atirou a lança. A deusa permitiu que a lança tocasse o animal, mas não que o matasse, tendo desviado a ponta de metal durante o voo. Nestor, vendo-se atacado, procurou e encontrou proteção nos ramos de uma árvore. Télamo correu, mas tropeçando numa raiz saliente, caiu de bruços. Finalmente, após algum tempo, uma flecha de Atalanta, pela primeira vez, prova o sangue do monstro. Embora fosse um ferimento superficial, Meléagro proclamou o feito com alegria. Anseu, com inveja do elogio feito a uma mulher,
proclamou seu próprio valor e desafiou ao mesmo tempo o javali e a deusa que o enviara. Mas quando ele correu, a fera enfurecida derrubou-o, ferindo-o mortalmente. Teseu atirou a sua lança, mas ela foi desviada por um galho de árvore. O dardo de Jasão errou o alvo, matando um de seus próprios cães. Melegro, todavia, após algumas tentativas infrutíferas, conseguiu enfiar sua lança na lateral do monstro e depois avançou sobre ele, matando-o com seguidos golpes. Todos os que estavam em sua volta celebraram o feito. Eles se congratularam com o conquistador, procurando apertar a sua mão. O herói, colocando os pés sobre a cabeça do javali, voltou-se para Atalanta e ofereceu-lhe a cabeça e a pele do animal, como se fossem troféus da sua vitória. A inveja, porém, fez com que os outros caçadores se digladiassem. Pléxipo e Toxeu, irmãos da mãe de Melegro, além dos demais, opuseram-se ao presente e arrebataram o troféu das mãos da Virgem. Melegro, que se inflamou de raiva pelo que lhe haviam feito, e mais ainda pelo insulto àquela que amava, esqueceu-se dos deveres familiares e atravessou o coração dos ofensores com sua espada. Quando Alteia trazia presentes de gratidão aos templos para celebrar a vitória do filho, avistou os corpos de seus irmãos assassinados. Estremecendo, esmurrou o peito e apressou-se para trocar suas vestes de regozijo por outras que fossem de luto. Todavia, quando a identidade do autor do crime lhe foi revelada, a tristeza foi substituída por um áspero desejo de vingança contra o próprio filho. Foi então buscar aquela acha de lenha à qual a vida de Melegro estava associada, a mesma que preservara ao retirar das chamas, e deu ordens para que acendessem o fogo. Alteia ameaçou 4 vezes lançar a acha no bojo da fogueira, mas sempre recuava, estremecendo ao pensar que iria destruir o filho. Os sentimentos de mãe e irmã se debateram dentro dela. Ora empalidecia ao pensar que poderia matar o filho, ora a raiva surgia em seu semblante ao lembrar-se do que ele fizera. Como um barco que é conduzido para uma direção pelo vento e para outra pela força das ondas, Alteia estava suspensa nas garras da incerteza. De repente, a irmã prevaleceu sobre a mãe e, segurando a acha fatal, começou a falar. Voltai-vos, fúrias, deusas da punição. Voltai-vos para contemplar o sacrifício que promovo. Um crime deve reparar outro crime. Deve Eneu regozijar-se com seu filho vitorioso, enquanto a casa de Técio está desolada? Mas, a que feito sou conduzida? Irmãos, perdoai a fraqueza de uma mãe. Minha mão fraqueja. Melegro merece a morte, mas não que eu o destrua. Contudo, poderá ele viver, triunfar e reinar em Cálidon, enquanto vós, meus irmãos, vagueais entre as sombras não vingados? Não. Tu viveste por minha generosidade. Morres agora por teu próprio crime. Devolve a vida que 2 vezes te dei, primeiro quando nasceste e novamente quando salvei das chamas esta acha. Ó, que então morras tu. Maligna é a vitória que vós, meus irmãos, conquistais agora. E virando o rosto,
atirou o pedaço de madeira fatal sobre a fogueira, que pareceu ter dado um gemido de morte. Melegro, ausente e sem conhecer a causa, sentiu uma dor repentina. Ele ardeu e apenas por um corajoso orgulho foi capaz de domar a dor que o destruía. O que lamentou foi o fato de estar morrendo uma morte sem sangue e desonrosa. Em seu último suspiro, invocou o pai envelhecido, o irmão e as irmãs adoradas, a amada Atalanta e a mãe, a causa desconhecida de seu triste destino. As chamas aumentaram e com elas a dor do herói. Depois, ambos diminuíram e se desfizeram. A acha transformou-se em cinzas e o sopro de vida de Melegro foi-se com os ventos que vêm e vão. Quando o feito consumou-se, Altéia castigou-se violentamente com as próprias mãos. As irmãs de Melegro choraram incontrolavelmente a morte do irmão, até que Diana, sentindo-se penalizada pelas muitas desventuras daquela família que já lhe despertara raiva no passado, transformou-as em pássaros. Neste mito, temos várias possíveis perspectivas, as quais podemos elaborar também diversas análises. Mas eu vou escolher arbitrariamente uma perspectiva. Ainda que tenha muita narrativa a respeito da causa ou da grande aventura da caça em relação aos homens, a Atalanta, né, a caça do javali, a minha perspectiva aqui selecionada para compartilhar com vocês é a perspectiva de Altéia, da mãe de Melegro. Quando Melegro nasceu, Altéia teve a informação de que ele não viveria o tempo suficiente para, ou melhor, de que ele viveria o mesmo tempo de uma acha de madeira sendo queimada. Então, a sua vida ou a sua breve vida seria compatível à queima de uma acha de madeira. E essa informação veio das moiras. As moiras são as divindades que representam o passado, o presente e o futuro. Elas que, segundo a mitologia, tecem a nossa vida. Elas que determinam o nosso nascimento, a nossa condução e o nosso fim, a nossa morte. Elas cortariam o fio da nossa vida. Existem algumas semelhanças com as três piandeiras, por exemplo, da mitologia nórdica. Mas, então, frente a essa informação, Altéia decide uma coisa que aparentemente é muito heróica, que seria apagar o fogo ou retirar a acha de madeira do fogo, permitindo que o seu filho viva mais. Note que, por um lado, a gente pode dizer, nossa, mas essa atitude de Altéia foi uma atitude de amor. É possível imaginarmos assim. Por outro lado, a gente pode perceber que essa atitude dela foi uma atitude que desafiava a natureza, uma atitude que desafiava o destino. Não que ela tivesse desafiando as moiras, as três divindades, não. Mesmo porque as moiras não são deusas ou divindades da ação. Elas não agem, não reagem. Elas são a própria ação. Tanto que, em momento algum, foi informada a Altéia quando seria a morte de Melegro, mas sim que a sua morte se daria, ou melhor, o seu tempo de vida seria equivalente à queima dessa acha de madeira.
Então Alteia tomou para si a responsabilidade do tempo de vida do seu filho, coisa que não cabe a nenhum ser humano. Então, segue o conto, ou melhor, o mito, que o marido dela, pai de Melega, Eneu, ao fazer as celebrações, as oferendas às divindades, esqueceu-se de fazer de uma, Diana. Diana teria sua equivalência na mitologia grega a Ártemis. Mas aqui é importante a gente perceber que Diana é a deusa da caça, dos animais selvagens, para os romanos, a deusa da lua e também dos animais domésticos. Quando Eneu esquece de oferecer as, todas as celebrações, os presentes à deusa Diana, mostra para nós que Eneu esqueceu de celebrar a natureza também. Mas que parte da natureza? Aquela natureza que permite a ele uma vivência em relação à alimentação, por exemplo. Lembra que Diana é deusa da caça e deusa da lua, que também tem influência sobre a terra, sobre as águas. Não que ela tenha influência, a Diana não tem influência nas águas, estou falando da lua. E a partir disso, Diana, enfurecida, pois é uma divindade, reage. E a sua reação é exatamente com o intuito de punir Cálidon. Cálidon é a cidade cujo rei é Eneu e a rainha é Alteia, pais de Melela. E então, um enorme javali é enviado pela deusa e destrói tudo. Essa destruição, perceba, inicia-se com esse esquecimento de Eneu, que não é o primeiro no mito, ou melhor, o primeiro desafio à natureza. Alteia já desafiou a natureza, a vida, quando tomou para si a manutenção da vida do seu filho. A partir de então, com toda essa destruição, Melegro coloca-se em ponto de buscar a solução e eliminar o javali. E para isso ele convoca tantos heróis da Grécia. Inclusive, vai até lá, em Cálidon, Atalanta. Atalanta é uma, um simbolismo de uma mulher virgem, virgem no sentido relacional, não apenas no sentido sexual. É como se fosse aquela heroína que busca também feitos por si. E ela vai também com esse intuito heróico de matar, eliminar esse monstro que arruinava a cidade de Cádiz. E ela, com seu arco, consegue um feito que nenhum outro herói conseguiu. Ainda que de forma superficial, a flecha lançada pelo arco de Atalanta foi a primeira que arrancou o sangue do enorme javali. E isso foi um feito grandioso. Nenhum outro herói conseguiu isso. Atalanta, sim. E foi a partir desse momento em que Melegro conseguiu desferir golpes no javali e eliminou o javali. Portanto, o fim do monstro aparentemente estava sedimentado. Mas, e aí começa a nossa perspectiva, a Melegro quis presentear a Atalanta com a cabeça do javali, como um troféu. Por quê? Porque ele sentiu por ela uma grande paixão ao avistá-la, e também podemos interpretar que ele notou que foi pelo ato dela possível, né, o ato dela, o arco e flecha dela atirado, a flecha atirada que atingiu o javali, então esse ato dela foi possível com que o Melegro conseguisse eliminar, matar o javali. Então, claro, obviamente com
uma forma de cortejá-la também, deu a ela a cabeça do javali como um prêmio. Mas os seus tios maternos não gostaram dessa atitude porque não entenderam correta, não entenderam heróicas, uma vez que ele está dando um presente a uma mulher? Não. E aí então os três começam uma briga e Melegro elimina, mata os seus tios maternos. E nesse momento surge a mãe, né? No mito que ela ficou apenas no início, agora nesse pós-mortem do javali, ela surge e surge com uma grande questão na mente e no coração, principalmente. Meus irmãos morreram pelas mãos do meu filho. E aí um sentimento de vingança surge, né? Um sentimento de ódio surge. Eu quero trazer aqui que esse sentimento de ódio não surge apenas pela morte dos filhos, ou dos irmãos, melhor, mas surge por quê? Porque, veja, ela se sentia no direito de ter o controle da vida do filho, Melegro, por isso ela tirou a acha e está lá guardada com ela. E indiretamente foi ela que promoveu todo esse desastre com os irmãos. Por quê? Porque ela, ao desafiar a vida, a natureza, ela manteve o seu filho vivo. Ela manteve o filho vivo. E aí a gente sabe o que aconteceu nessa história. E trazendo para nós, o que é? Repara, será que as mães têm um sentimento de manutenção em relação à vida dos filhos? É uma manutenção quase que em sentido de controle. Às vezes a gente pode interpretar, mas é por ato de segurança. Em determinada situação é, mas em determinada situação não é. Melegro era um ser distinto, era um outro ser que tinha início, meio e fim, que tinha uma vida dele específica, que tinha um destino. A mãe quis ela alterar isso, ou melhor, quis manter a vida do filho. Ela não deu outra vida ao filho, ela manteve. E essa manutenção cabia, segundo ela, apenas ela. Devia ela, então, determinar quando o filho morreria, quando resolvesse colocar novamente a acha de madeira na fogueira. E foi isso que ela fez. Claro que movida a um ódio, uma vingança, mas reparem aqui que quando ela faz esse desafio à vida, tudo na vida traz um retorno. É como se, em aspectos inconscientes, ela fosse, aspas, punida por sua atitude arrogante. Arrogante? Sim, arrogante. Uma vez que ela desafiou a divindade, ou ela desafiou algo que é infinitamente maior que ela, a vida. Não só desafiou, ela agiu como se tivesse um poder que cabe apenas à divindade, que é o da vida e o da morte. E assim ela o fez. E a partir desse ato, um conjunto de tragédias caiu sobre sua vida e sobre a vida de tantos outros que rodeavam. E em relação a nós, também ocorre isso. Muitas das vezes a gente pode imaginar agir por um bem maior, quase que num papel de Deus, de divindade, mas a gente não nota que as consequências disso virão inevitavelmente. Então, quando a mãe
muitas das vezes tenta ter um controle excessivo sobre o filho, sobre a vida do filho, ela está chamando para si e para o filho toda uma ordem de possíveis tragédias. Tragédias aqui para o nosso linguajar significados de questões inconscientes incontroláveis. E isso ocorre diariamente, constantemente. O que cabe a nós é buscarmos o máximo de consciência em relação às nossas atitudes impulsivas e, ao mesmo tempo, pensarmos: temos realmente esse poder de manter a vida do nosso filho ou de controlar a vida do nosso filho, porque eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho certo é esse, eu acho que ele tem que fazer isso. Eu sou, por ter dado à luz, também a mantenedora da vida dele. Ele tem o seu próprio destino, assim como a mãe também tem o seu próprio destino. Alteia teve o seu próprio destino e ela buscou influenciar no destino de Meléagro, desafiando toda uma ordem muito maior que ela. O que então, isso pode refletir para a sua vida? Seja você uma mãe, ou um pai, um filho, uma filha. O que esse mito pode trazer para você interpretar? Aqui, muitos outros aspectos podem ser abordados. A vinda de Atalanta, o aparecimento de uma mulher na vida de um filho, e esse filho, por causa dela, por causa do amor que sentia por ela, começa a agir até em desrespeito ou em cortar laços ou cortar tradições, que seria representado pela morte dos tios. A mãe, então, seguida de uma vingança, de um desejo de vingança, passa a olhar agora não o Melegro como seu filho, mas sim como herdeiro do pai, em detrimento da sua casa paterna. Você pode abordar muitas coisas, mas essa relação mãe e filha, mãe e filho, trazido pelo mito, é algo de muita relevância para todos nós. O que você achou dessa análise? Essa interpretação fez um sentido para você? Qual interpretação, qual análise você faz desse mito? Ah, por que será que Diana transformou Alteia e as irmãs de Melegro em pássaros? Quem escuta um conto, cresce um ponto. Tchau.